Desde o dia 1º de agosto, em Monte Carmelo, os recenseadores do Censo IBGE 2022 estão trabalhando na cidade, atuando aí nesse estudo e nessa pesquisa. E eu vim até aqui à Prefeitura de Monte Carmelo para conversar com o nosso prefeito Paulo e também com o coordenador regional do IBGE, para que a gente possa entender um pouco sobre esse estudo, como funciona e tirar as nossas dúvidas. Edmilson, vamos explicar, pessoal, o que é o censo? O censo é uma pesquisa feita pelo IBGE a cada 10 anos. É um retrato do país. Por exemplo, se você pegar uma foto sua 10 anos atrás, a gente muda. Agora imagine uma cidade, um estado, um país. Ele muda muito em 10 anos. Não só em termos de população, muda tudo. Características de escolaridade, trabalho, imigração. Tudo isso é captado no censo. E para que serve esse estudo? É uma forma, primeiro, de direcionar políticas públicas. O governo municipal, estadual e federal pega esses dados, em cima desses dados se faz planos de, por exemplo, saúde, educação, segurança, por exemplo. Através do censo nós sabemos que a nossa população está envelhecendo. Ainda bem, nós estamos vivendo mais. Onde é que estão esses idosos? Qual é a idade deles? Até onde eles estão indo? O que eles precisam? Isso só é possível saber por meio do censo. Então, essa é uma das utilidades que o censo tem. Trabalho, qual é o ganho do brasileiro? Nesses últimos 10 anos, passou a ganhar mais, ganhar menos? Quais são as profissões que mais se destacam? Tudo isso é captado nessa pesquisa. E como que funciona essa pesquisa com os recenseadores? O recenseador vai em cada domicílio. Ele não vai a comércios ou instituições. É uma pesquisa domiciliar. Ela vai até as casas das pessoas e ali conversa com o responsável. É uma pesquisa que pode ter um questionário básico, que é mais ou menos 25 perguntas, ou um questionário mais amplo, cerca de 70 perguntas. E aí o recenseador vai fazendo as perguntas e ele simplesmente pega a resposta da pessoa. O que a pessoa disser, o recenseador capta e coloca no seu aparelho. Por exemplo, a cor da pessoa. Se eu perguntar para você, por exemplo, qual é a sua cor, e você disser que você é morena, mesmo que eu visualmente não concorde, mas eu coloco exatamente o que você me disser. Então o recenseador sempre pega a informação do morador. Esse morador vai falar dele e da sua família. Mas é importante lembrar sempre, quando se fala em censo, as pessoas só pensam em quantidade. E não é só isso. O recenseador tem que conversar alguns minutos com a pessoa, para conhecer um pouco da família. É uma pesquisa, digamos assim, um pouco invasiva. Então, alguns têm um certo receio de dar certas respostas. Não precisa pensar assim. O censo, todos os dados são sigilosos, nada é divulgado individualmente. Os dados são divulgados em bloco, mas não individualmente, o que aquele indivíduo ganha, o que aquela família faz ou deixa de fazer. Então, essa tranquilidade todo mundo pode ter. E o recenseador, ele não pode passar essa informação para ninguém. Ele também é orientado a guardar sigilo de toda a informação que ele captar. Como fazer a identificação desses recenseadores? Pois a gente sabe que sempre tem alguém que vai agir, talvez, de má fé. Então, para que a pessoa tenha segurança em receber o recenseador e identificá-lo. Isso é algo que me preocupa muito. Em alguns municípios, e aqui eu não vou identificar nenhum, até para não romper o sigilo, mas em alguns municípios nós temos uma faixa de recusa bem acentuada, pessoas que não recebem o recenseador. Alguns por receio mesmo, por questão de segurança, de colocar talvez uma pessoa dentro da sua casa, sentar e passar essas informações que são pessoais. Outros porque confundem um pouco a visita do recenseador. Nós estamos num período eleitoral, um período político, e não tem absolutamente nada a ver. O recenseador, ele está fazendo o seu trabalho para a população, para o país, não para um governo. E essas informações vão ser usadas nos próximos 10 anos. Por isso que é tão importante que a população responda, ela entenda que isso é para o bem dela. E para o país inteiro, para o seu município, pode fazer muita diferença. Por exemplo, se eu moro num município que tem uma certa população e todos os habitantes responderem ao censo,
sem exceção, tá? Que seria um sonho que todos respondessem. O município ele pode ser muito beneficiado, não só em sentido financeiro, mas, por exemplo, se, dependendo da população, até o número de policiais, o batalhão da Polícia Militar é calculado em cima da população. Para você ter uma ideia, há um tempo atrás, num certo município, em que a população estava muito subestimada, quando distribuiu-se as vacinas da Covid, esse município recebeu bem menos vacina. Se nós soubéssemos naquele tempo, se já tivesse sido realizado o censo e soubéssemos a população exata, esse município teria recebido um número muito maior de vacinas. Então veja a importância das pessoas responderem o censo, darem as respostas corretas, para o benefício dele pessoalmente e de toda a sua comunidade. Edmilson, para as pessoas que trabalham o dia todo, para as pessoas que não estejam em casa ou de repente recusou a primeira vez por alguma dúvida, alguma coisa, existe uma outra forma de responder a essa pesquisa online? Sim, é possível, mas o censo ainda vai se estender por final de agosto, setembro e outubro. Então, quem por algum motivo se recusou a responder, ainda tem 2 meses pela frente para responder, pode se dirigir ao posto de coleta do seu município e pode responder lá, sem problema. E nós ainda vamos tentar, novamente, bater nessa casa e conversar com ela. Uma coisa que eu esqueci que você me perguntou é sobre a identificação do recenseador. Ele vai com o seu colete, crachá, um crachá maior do que esse meu, e a pessoa ela vai ver ali a foto e a matrícula. Se ela tiver alguma dúvida de passar informação para aquela pessoa, ela entra no site do IBGE, anota o número de matrícula, verifica no site, quando ela colocar o número de matrícula, ali vai aparecer o nome do recenseador e a foto dele, para ele ter certeza que ele está conversando com um recenseador do IBGE. É de extrema importância a gente tirar realmente essas dúvidas e deixar a dica para o pessoal realmente receber o recenseador, porque agora a gente falando com o nosso prefeito, Paulo, ele vai explicar para nós a importância do que é responder realmente e a necessidade, né, que o município tem dessas respostas. Gail, nós estamos num momento importante da nossa história, né? Depois de mais de 10 anos, o censo está sendo feito. E a importância dele é fundamental para o direcionamento dos nossos investimentos, do nosso planejamento, para que a gente possa fazer de forma extremamente correta, mas para isso a gente tem que conhecer a nossa realidade. Então é de suma importância que eu faça um apelo a toda a população de Monte Carmelo que receba os recenseadores na sua casa, como o Edmilson disse aqui, estão totalmente identificados, com crachá, com colete, né? Então é importante para que você, cidadão de Monte Carmelo, faça essa resposta aos nossos recenseadores para que a gente possa ter a realidade da nossa cidade. O Edmilson citou alguns exemplos aqui muito importantes sobre a questão da vacina do Covid, que nós recebemos, os medicamentos do Estado, a quantidade de policiais, a questão do Corpo de Bombeiros, que é um grande sonho que nós temos aqui na nossa cidade. Tudo isso é baseado na quantidade da população, né? Então, é de suma importância, mais uma vez, faça aqui um apelo à nossa população. Responda, não custa nada, é muito rápido, né, responder esses questionários. Se for o questionário mais curto, você não gasta mais do que 5 minutos para poder fazer a resposta e isso todos nós vamos ganhar. A cidade ganha, o Estado ganha, o país ganha, porque nós vamos saber certinho a realidade do nosso país. Não só a quantidade, mas também outros dados importantes que são fundamentais para a gente administrar a nossa cidade.